Saudações. Pra quem me conhece, sou eu mesmo, o Ink Demon de Bendy and the Ink Machine. E eu estou aqui para dizer que o... Deixa eu... Peraí que eu preciso pegar essa mulher. Eu estou aqui para dizer que o deste canal, o Tal Lobisomem, ele está participando de um canal chamado Canárias Crônicas, que vai ter uma... É um canal de longplay, tipo, jogando foda-se, desenhar, seja lá que isso signifique. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu imagino que você vai gostar desse canal também. Então, vai lá, deixa o like, caso já tenha algum vídeo postado, e se inscreva pra você não perder mais vídeos. E também aproveita e deixa o like, se inscreve nesse canal aqui também, que vai estar na descrição não, mas vai estar aqui na descrição. Sabe, pra ajudar o conteúdo e essas coisas, porque eu ainda preciso ser pago, né? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado e agora fique com o vídeo. Bendy and the Ink Machine. Ai, como eu amo esse jogo. Eu acredito que você que está assistindo esse vídeo já conheça a franquia de Bendy. Creio que ela seja pelo menos a terceira franquia de mascote horror mais famosa, perdendo apenas para Pop Playtime e FNAF, obviamente. Mas mesmo assim, ela não deixa de ser um jogo bem interessante. Sem dúvidas, a coisa mais característica desse jogo seja a sua estética, bem clássica nos 50, só que em vez de ser tipo preto e branco normal, é um preto e amarelo. É bem único essa estética, é de longe a coisa mais forte desse jogo. O jogo tem seus humildes 3 jogos, sendo eles o primeiro, Bendy and the Ink Machine, separado em 5 capítulos, Boris the Lone Wolf, que antes se chamava Bendy and the Dark Survival, mas que teve uma atualização e foi nomeado para Lone Wolf. E por último, Bendy and the Dark Revival, que acredito que seja o motivo de The Lone Wolf ter seu nome mudado. E de longe, Dark Revival é o melhor jogo da franquia até agora. Tipo, meu Deus. O primeiro jogo, ele é bem... dá pra ver que tem seus defeitos. O Dark Revival já é muito melhor, em questão de, pelo menos, estética, movimentação e gameplay, ele é muito melhor. Ele só peca um pouco no terror porque ele não dá tanto medo no geral. Ele dá mais atenção, mas realmente medo não dá muito. Mas mesmo assim, não deixa de ser um jogo de, digamos que, terror muito bom. Bendy the Cage está planejado para sair pelo menos esse ano ou ano que vem, eu não lembro exatamente. E o filme de Bendy, eu não sei se tem uma data confirmada. Acho que não tem quase nada confirmado, além de ser confirmado que vai ter um filme dele. Mesmo assim, são notícias bem animadoras assim, para a comunidade de Bendy. Até porque a comunidade de Bendy, nunca seja pequena, mas é de longe a mais quietinha, digamos assim. Pelo menos ela não é tão irritante quanto a de FNAF e Pop Playtime, convenhamos, né? Se você vê o título, você já sabe do que vai ser esse vídeo. Não vai ser só de Bendy, vai ser de refazendo Bendy. Igual basicamente os 6, 7 vídeos anteriores do canal, que basicamente só foi disso. E vai ter mais, só avisando. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou tentar dar uma resumida na hora de Bendy, pelo menos a do jogo. Tudo começa lá na década de 50, 40 com 2 sujeitos. Eles sendo Joey Dribble e Henry Stein. Não Henry Emily, e sim Henry Stein. Henry Emily é de outro jogo. Esses dois juntos começam um projeto de desenho animados, sendo o que mais deu certo, Bendy the Demon. O desenho foi um sucesso, teve vários episódios e tal, porém o estúdio infelizmente teve sua recaída, fazendo com que até o Henry seja demitido pelo próprio Joey. Até que depois de anos, o próprio Joey manda uma carta para o Henry, falando para ele voltar para o antigo estúdio, que ele tinha alguma coisa que ele queria te mostrar. E é daí que realmente começa o jogo, com o Henry tendo que ir cada vez mais para baixo do estúdio e sobrevivendo aos monstros de tinta. Principalmente por um específico, mas a gente vai falar sobre ele mais pra frente. Até tem a história do segundo jogo, mas esse daí eu vou deixar para um próximo vídeo, caso vocês gostem desse aqui. Existia um desenho cristão com a finalidade de ensinar crianças. Tal desenho estrelava Alice Angel, como sendo a protagonista. E Bendy era o antagonista, que era visto como um demônio que gostava de aprontar. Só que o público gostou muito de Bendy pelo seu humor e carisma, mesmo sendo o antagonista do desenho. Então o desenho de Alice foi cancelado, e no lugar surgiu o desenho próprio de Bendy, que a sua aparência foi pro lado mais de Jester. Então ele aprontava com seus amigos Boris e Alice, que virou uma coadjuvante. Por trás das cenas, Joey e Henry trabalhavam gradualmente em seu desenho. Mas um dia, tudo começou a desabar. O estúdio estava falindo.
A superfície parecia tudo bem, mas por dentro já não estava mais estável quanto antes. Tanto que Henry foi infelizmente demitido junto de grande parte dos animadores. Até que do nada, tudo só desapareceu. O desenho nunca mais foi reprisado e mercadorias ou qualquer coisa que envolvia a Bendy sumiu da noite pro dia. Até mesmo a equipe jamais foi vista novamente, nem Joey. Mas um dia, Henry recebe uma carta de Joey, falando para ele voltar para o estúdio. Ele queria te mostrar algo. Bendy, seu visual é bastante icônico. Qualquer um que já tenha visto pelo menos uma vez aquele rosto já consegue reconhecer na hora. Por exemplo, se você botar só o sorriso dele, você já sabe de quem é que está se referindo. Até o sorriso dele é icônico. Você entende isso? Então vou ter que admitir que seria meio arriscado fazer um redesign pra ele. Não que seja tipo, você é um problemão, mas tipo, deixar ele tão icônico quanto o original, tá ligado? Então isso foi, digamos que um desafio. Mas mesmo assim, eu fiquei com esse design aqui, que ele lembra bastante um palhaço, um jester pra ser mais exato. Já que no desenho dele ele seria literalmente um bichinho que faz trapalhices e faz qualquer merda pra se divertir. E também eu quis botar umas características de, digamos que, demôniozinho. Na real, algumas não, porque eu só botei a caldinha nele, né? E também eu quis mudar aquela tal cabeça de lua icônica dele pra ser uma cabeça de um jester, a qual eu imagino que algumas pessoas podem ficar meio não tão agradáveis com isso. Então eu decidi fazer duas versões desse tal design. Uma em que ele é bem mais detalhado e outra que ele é bem mais simples. A minha principal inspiração para fazer isso foi justamente a Disney World, aonde os personagens da Disney são bem simples, são bem cartunescos, têm um corpo bem pequenininho e bem desproporcional, né? Até porque é um desenho animado. Porém, na Disney World tem aquelas pessoas fantasiadas. E se você parar pra ver, as fantasias têm muito mais detalhes que nos desenhos originais. Tipo o próprio Mickey, que no desenho ele só tem uma calça vermelha com uns botõezinhos e é isso de roupa pra ele. Na fantasia ele tem um terno, uma calça bem mais formal e vários detalhes ainda. Então eu quis fazer algo parecido, aonde no desenho ele vai ser bem mais simples, muito demorado e trabalhoso demais pra fazer cada detalhe. Então seria melhor deixar só os detalhes mais importantes e deixar o resto que é pequeno de fora. E esse design mais detalhado seria para pôsteres, materiais promocionais e essas coisas. O Boris eu não mudei tanto, até porque eu acho que não teria o que mudar tanto nele, mas ainda assim dá pra ver que teve bastante diferença no design dele. Como por exemplo, ele ter mais uma cara de lobo ao invés de ser só um cachorro. Assim, eu sei que cachorro e lobo é quase a mesma coisa, mas no original ele parecia muito mais um cachorro do que um lobo. Então o Boris eu quis deixar a aparência dele muito mais parecida com um lobo mesmo. Pelo menos lobos, tipo, como eram desenhados naquela época. E também eu quis deixar os olhos dele mais, digamos que realista, mas deixar os olhos de Pac-Man, já que eu acho que combinaria mais. Digamos que deixei ele mais peludo e só alterei as proporções, tipo, do rosto, de tudo basicamente. Então aqui está a sua versão mais detalhada e menos detalhada, que também não mudou muita coisa. Agora indo pra tal Alice Angel. A Alice no jogo original, pelo menos naquele negócio de papelão que ela é mostrada, ela é bem aquelas figuras femininas de desenho animado, pelo menos, digamos que o par amoroso, assim, do protagonista. Que ela era bem mais humanoide, assim, bem mais puxada pra uma pessoa normal, sem muitas características de um desenho animado, exceto pelos braços e os olhos dela. Mas, tirando isso, ela era bem mais... ela é bem mais humanizada comparada aos outros personagens. Mesmo que não seja muito necessário, eu quis deixar ela bem mais cartunesca, com umas proporções mais condizentes assim com os outros personagens, só pra não ficar tipo tão destoante. Então, além de sua forma ser bem mais simplificada, eu também quis mudar a sua vestimenta, que no jogo original ela só usava um vestido normal. Aqui eu quis ser um pouco mais criativo e fiz o vestido dela serem asas de anjo. É um pouco viajado? Mas eu sinceramente achei que seria um detalhe legal. E, inclusive, não sei se vocês repararam, mas as mãos dela estão furadas. Isso é uma referência a Jesus Cristo. O papel dela eu não imagino que seja muito diferente da Alice original, que seria meio que cérebro do grupinho deles, que o Bendy fica fazendo as trapalhices dele, o Boris só fica lá cheirado, só fazendo qualquer bosta, e a Alice fica lá só pra, digamos que, arrumar a bagunça deles todo. Mesmo assim, eu imagino que mesmo o Bendy fazendo merda e a Alice sendo toda certinha, imagino que eles se gostem bastante. Como amigos ou, sei lá, talvez namorados, não sei. Agora, deixando de falar dos protagonistas, vamos agora sobre os antagonistas. Esses mesmos sendo personagens bem
bem, digamos que, não tão famosos quanto os protagonistas, ainda acho que eles têm um certo reconhecimento. Podia fazer só os personagens do jogo original, do Benji Denki Machine. Só que, por propósito de lógica, eu fiz pelo menos um personagem de Dark Revival. Começando com o Charlie, que no jogo original ele era presumidamente um cara normal, com uma certa calvície. Basicamente isso, ele também tem um nariz preto por algum motivo. Talvez seja algum animal, eu não sei. E aqui nesse remake eu quis fazer algo meio diferente. Eu mudei a espécie dele de um humano pra um touro. E eu só achei que combinaria, e o resultado ficou da hora. Pelo menos eu achei da hora, não sei vocês. E também eu quis mudar a forma dele, pra indicar que eles são meio do mal, a gente é perigoso, não mexe com a gente. Eu quis deixar a forma de todos eles assim mais robusta, assim, mais com mais expressão facial bem mais fechada, assim, só pra indicar que eles são porra louca. Como falei, ficou robusto, virou um touro. Inclusive, esses chifrinhos deles é pra meio que ficar parecido com o cabelinho que ele tinha na versão original. Agora indo pro Barley. Dá pra ver claramente que ele é um pirata, a qual eu presumo que ele seja bastante inspirado no Popeye. Não tem muito o que falar sobre ele. Ele é bem característico de um pirata. Tem o chapeuzinho de pirata, tem tapa-olho. Eu lembrava que ele tinha uma perna de pau, mas acho que isso é só um efeito Mandela. Ele tem uma mão de gancho, eu realmente não lembro. Agora indo pro remake, eu quis dar o mesmo tratamento que eu fiz pro Charlie, só que eu não mudei a espécie dele. Ele ainda continua sendo um humano, porém com as características bem mais exageradas assim. E deu claramente pra ver que eu me inspirei bastante no Popeye agora mesmo. Mais especificamente lá naquele cara que fica fazendo merda lá com a namorada do Popeye e que deixa ele puto. E também das outras características que um pirata tem, como a tal perna de pau e também a mão de gancho. Não tem muito o que dizer sobre ele só, digamos que ficou mais robusto, teve mais tratamento de pirata e não tem muito o que eu falar sobre ele. Agora indo pro Edgar, que no jogo original ele é obviamente uma aranha, pelo menos pra representar uma aranha. Diferente do resto do grupinho dele, ele não é pra ser tipo um bicho, um cara porra louco, um cara barra pesada. Ele era bem mais tranquilo, tanto que em uma cena dele fica ali tronche carregando um patinho de brinquedo. Só pra indicar que ele não é lá tão puto quanto o resto do grupo, ele é bem mais de boa. Em questão de design, não tem muito o que falar sobre ele. A não ser que ele parece mais um macaco ao invés de uma aranha. Ele parece um macaco pra mim. O Edgar eu quis deixar ele mais condizente com o grupo, sendo uma silhueta mais robusta e tendo a cara fechada a putaça dele. A versão, digamos que toda fodida dele do jogo mesmo, ele tem um negócio que parece como se fosse uma mola. Então eu peguei inspiração disso e quis fazer os braços dele serem, digamos que umas espiraizinhas que serviriam como se fossem molas, caso ele queira bater em alguma coisa. E além disso, também botar aquele tal símbolo de ampulheta que geralmente aranhas são desenhadas com. Também, já que ele é uma aranha, eu quis dar aqueles outros olhos que aranhas têm. Também, além disso, eu quis deixar ele mais parecido com uma tarântula, já que dá pra ver que ele tem, digamos, uns pelinhos assim por volta do corpinho dele. É pra eu já ter acabado de falar da Gangue dos Açougueiros. Porém, no Dark Revival foi introduzida uma nova personagem, a Carly, que no jogo original ela é pra ser um fantasma, uma fantasminha. Esse é tipo de personagem que eu tenho menos conhecimento sobre, eu não sei muito sobre ela. No jogo mesmo ela não tem muito destaque. Pelo que eu sei, ela sequer tem uma animaçãozinha própria. No design original dela, ela tinha um topetezinho de fantasma, ela tinha um suspensório e, pelo que eu lembro, é basicamente isso. De resto, a roupa dela era toda preta. Aqui nesse remake, eu quis deixar ela com uma impressão mais de mafiosa, meio com um chapéuzinho de banda larga, assim, um cachecol e essas coisas. Como dá pra ver, ela não tem pés, só tem aquele rabinho que fantasma tem, tipo o Carlos Plazinha. Mas é basicamente isso sobre a tal da Gangue do Açougueiro agora mesmo. No jogo, as entidades do jogo são seres que se adaptaram para viver nesse local, porém não exatamente pertencem a esse tal local, como se fossem tipo seres que se mutaram para se adaptarem para essa tal dimensão que eles existem agora.
Mesmo que não seja essa mensagem que as entidades lá passem, eu quis fazer eles em volta desse tal conceito. Tanto que o Boris desse remake, ele não é tão cartunesco quanto a sua versão do jogo. Ele tem um aspecto mais, pelo menos tentar ser mais realista, com pelo, rugas e um olhar mais humanoide ou só um olhar mais realista, meio que para transmitir essa sensação de algo que era para ser de um jeito, mas que não está seguindo as normas da realidade. Então ele tem que se adaptar como ele conseguir. Dá pra ver que ele tem suas semelhanças, mas tem claras diferenças de sua versão original. Ok, voltando para tal Butcher Gang, ou Gangue dos Açougueiros, seja lá como você queira chamar. Indo agora para suas versões do mundo de tinta, o tal Ciclo, o tal, ou sei lá, Paradoxo, esqueci o nome dessa porra. Eu sei que tem um nome, mas é por aí que é esse nome, mas eu esqueci. E voltando diretamente pro Charlie, que agora se chama Piper. É bem o que se deve imaginar dele. Ele é uma versão mais distorcida, zumbificada do Charlie original, com ainda seus detalhes de desenho animado, como suas proporções mais exageradas, o seu tamanho diminuído e essas coisas aí. Eu quis deixar eles bem mais grotescos, deixando o Piper com essa cara mais de bovino mesmo, essa cara de bovino zumbi, as proporções dele serem mais realistas e ele ser mais grotesco e zumbificado em geral. No jogo original tinha o quê? O tamanho de mais ou menos até a cintura, que ele é maior que um ser humano. Isso deve a basicamente quase todos os da Butcher Gang. Com o Fisher, eu segui a mesma lógica, pegando o design no original e exagerando pra cacete. No original, ele tinha uma aparência mais simples. O Piper é de longe o que ficou mais desfigurado entre os quatro porque no desenho animado ele parecia um pirata e ele zombificado ficou todo fodido. Ele não parece em nada o desenho animado. Ele ficou muito, mas tipo, muito fodido mesmo. E acabou que eu não segui muito essa lógica, que ele realmente parece mais com o original. Ainda assim, eu quis deixar alguns detalhes do original aqui. Como o fato dele ter literalmente a cabeça pendurada pela vara de pesca, que tá só ali no corpo dele por algum motivo. Não sei o que aconteceu com ele, mas ele tá assim no jogo original. Então dá pra ver que ele realmente ficou muito fodido e mais grotesco e essas coisas. Ele realmente tá ferrado nessa aí. Indo agora para o Striker, diferente da sua versão de desenho animado, ele fica em duas pernas, ele é bípede. E também, como falei, de sua mão meio de mola, assim. Que é como se os dois braços dele tivessem se fundido e virando só um braço, só que quando ele dá um soco, o braço se estica pra cacete. Coisa que eu tentei fazer nesse design, mas ficou parecendo um negócio de DNA. Eu meio que tentei pegar os dois braços dele e fazer como se fosse uma mola mesmo, só que... Mas de resto eu achei que ele ficou bem amedrontador e grotesco. Tanto que o detalhe tipo da boca que ele tem na cabeça eu tentei manter aqui, só que ele tem isso aí na cabeça. Agora indo pra última, a Slicer. Pra seguir a lógica de desenho animado, eu tirei as pernas dela, só que ao invés do desenho que substituiu as pernas dela pela caldinha de fantasma, aqui literalmente puxaram as pernas dela pra fora do corpo. Agora só com a sede de sangue querendo matar qualquer um que esteja no seu caminho, cortando ele no meio, que nem a Tec Tec. Agora pro Sammy Lawrence. No jogo, Sammy aparece lá pro capítulo 2, no finalzinho mesmo. Ele é apresentado como se fosse um profeta devoto ao próprio Ink Demon, ou demônio de tinta. Como se ele fosse o tal do deus daquele mundo. Até porque meio que ele realmente é o deus daquele mundo. Então é de esperar que ele tenha uns profetas e essas coisas aí. E ele fala algumas merdas lá pro Henry, falando que ele reconhece ele, que ele é o profeta, que ele seria o sacrifício para libertar o Sammy desse tal corpo de tinta que o limita. Só que quando ele sai pra avisar sobre a tal oferenda, o demônio de tinta vai lá e mata o Sam por algum motivo. No quinto capítulo é revelado que ele na verdade tá vivo e tá putaço com o Henry. Só pra logo depois morrer pro Tom. Dá pra ver que o Sammy, ele tem características de alguns de personagens assim pra fazer sua roupa. Como o suspensório de Boris e a máscara de Bendy. Coisa que eu quis fazer também nesse redesign. Que não é exatamente igual a máscara do Sammy original, é como se fosse uma máscara que você enfia a sua cabeça mesmo, ao invés de botar só na frente da sua cara. O suspensório eu também deixei a mesma coisa, só que eu também quis deixar a cruz
e a auréola de Alice aqui no design dele, só pra, digamos que pra mostrar que ele realmente é devoto pra esses personagens, que ele dá literalmente sacrifícios, essas porra aí, dá vida pra esses personagens e tal. Eu não imagino que ele mudaria muito, tipo, a sua personalidade ou motivação, indo agora para a Alice Angel. A Alice no jogo original é apresentada no terceiro capítulo, junto da Butcher Gang. Só que ao invés de ser um inimigo que você só mata rapidinho e tal, e continua o jogo, ela é a antagonista principal desse capítulo. E no jogo dá pra ver que ela tem uma espécie de bipolaridade. Apesar de que isso não é muito explorado, já que no jogo não é como se isso afetasse muito na gameplay. A sua característica principal é o seu rosto dividido, como se fossem duas caras. Sendo o rosto completamente normal e o outro lado sendo um rosto demoníaco, todo destruído e deformado. A sua auréola também não é como se ela estivesse flutuando, ela é como se ela estivesse meio que fincada assim na cabeça, como se não tem muito lugar mais pra ela ficar, então ela teria que ficar em algum canto, né? Não se sabe se ela é assim ou se o demônio de tinta fez isso com ela. Até porque no jogo dá pra entender que o demônio de tinta já enfrentou ela e talvez tenha desfigurado ela desse jeito. No seu remake dá pra ver que eu quis deixar o rosto dela mais puxado pra um realismo, tá ligado? Eu pelo menos quis deixar o rosto dela mais realista, com várias rugas e várias... A gente também dá mais ênfase nos seus chifres e na sua auréola que... Diferente do jogo original, que está enficada na cabeça, aqui está enficada no olho, ou pelo menos o que era para ser o olho dela. Suas asas estão claramente deformadas e são claramente gastas e deformadas, por causa daquele mundo caótico mesmo. E seu visual em geral é bem mais acabado e sujo. E também eu quis mudar a sua motivação. Até onde se sabe, o seu objetivo era só se fazer linda de novo, já que ela tem essa cara toda monstruosa. Então ela faz experimentos e tal pra... de alguma forma fazer com que ela seja bonita de novo. Aqui eu quis fazer algo mais diferente. Aqui, a sua principal motivação é literalmente acabar com o demônio de tinta. Como dito antes, ela foi meio que substituída pelo Bendy, já que ela tem toda essa mágoa por ele, além de também ser o governante daquele mundo. Ela faz experimentos e várias coisas para poder justamente acabar com o demônio de tinta, como o tal do Boris Bruto do capítulo 4, que talvez ela seja o motivo da gangue dos açougueiros serem daquele jeito. Futuras armas de guerra ou experimentos falhos dela. Ela não é só a dubladora original da Alice. Aqui, ela é a própria Alice, o próprio personagem. E é por isso dela ter essa dupla personalidade, já que são literalmente duas mentes controlando o mesmo corpo. Eu até ia explicar isso mais, só que isso vai tomar muito tempo de vídeo. Então se você quiser saber mais disso, deixe nos comentários que eu vou responder isso. Então, um que eu sinceramente gosto bastante, o Projecionista. Sim, ele mesmo. Ele é introduzido lá no capítulo 3. O último desafio que você teria que cumprir até pra finalizar o jogo. Que você teria que ir na fase dele e encontrar algumas coisas, coletar e trazer pra Alice. E se ele te visse, ele vai te matar. Ele é bem parecido com a média assim do design de Bendy, sendo uma figura de tinta com detalhes que formam basicamente sua forma. Estranhamente, o Projecionista lembra bastante um mergulhador. Quis dar uma abordagem meio diferente pra ele. Eu não queria que ele fosse tão humanoide assim. Fiz ele parecer tipo um Siren Head da vida, tendo um pescoção gigante e lá no topo sendo a cabeça de câmera dele. Eu não lembro se o Projecionista era algum funcionário ou só uma criação própria daquele mundo. Eu acredito que não tenho muito o que falar sobre o Projecionista. Mesmo sendo o que eu mais gostei de fazer, eu acho que basicamente isso que eu tenho pra falar dele. Eu literalmente só peguei o pescoço dele e estiquei lá pra cima. O Brute Boris, sendo apresentado no capítulo 4, ele é o boss final daquele capítulo, sendo ele uma versão bem mais bufada do Boris, toda bombada e cheia de corrente, coisa fodida, cheia de correntes e essas coisas, tipo tubos e uma coisa que parece uma auréola na cabeça. E também além da barriga toda exposta dele, cheia de órgãos e mostrando as costelas dele e essas coisas. No jogo original você teria que enviar seus ataques e quando uma certa quantidade de ataques, ele iria soltar tinta de seu peito, onde você teria que pegar o respingo dela e botar em uma maquininha que fica lá, pra ficar fazendo umas armas que você teria que bater nele quando ele estivesse soltando as tintas. Fazendo isso umas 3 vezes, ele eventualmente morre. A qual depois disso a Alice fica putaça e vai querer te matar, só que ela morre pela Alison e pelo Tom.
A abordagem daqui não é muito diferente do que é mostrado no jogo original, sendo ele uma versão robusta e bruta do Boris original, ou pelo menos do que sobrou do Boris, que quer te matar a qualquer custo. Dá pra ver que eu mantive os detalhes de pelos, assim, que eu cheio de vinhas, essas coisas. E também dá mais destaque na barriga dele toda aberta, pra mostrar mais os órgãos dele e o coração dele. E também uma coisa engraçada, eu reparei que a mão dele tá menor que no original. A mão dele era gigante e aqui não é lá tão grande. Mesmo assim, eu acredito que esses sejam um dos meus favoritos aqui desses redesigns. E creio eu que seja isso. Addison e Tom. No jogo, eles são mostrados bem no finalzinho do capítulo 4, sendo a Addison quem mata a Alice Angel. E o Tom fica lá só farmando aura, batendo machado na mão metálica dele. Ou era aquele negócio de cano lá, eu não lembro. No capítulo seguinte, eles são seus principais, entre aspas, aliados. Eu falo isso porque no jogo original eles são bem inúteis. Porque eles só aparecem lá no comecinho, falam algumas merdas pra você, aí dá merda, te abandonam, aí depois você reencontra eles. Aí depois que você reencontra eles, realmente tem tipo um segmento que você luta contra uns negócios junto com eles. Só que depois disso você se separa de novo e depois você só se encontra depois. Que depois disso vocês só ficam falando algumas merdas e nada mais rola. Só existem basicamente. Eu sinceramente não mudei muito o design deles. Eu creio que não necessitei mudar muito. Eu basicamente só peguei a base dos personagens aqui que já mostrei pra vocês e tentei encaixar nos personagens, na Addison e no Tom. Tendo a Addison aquele vestidinho da Alice Angel e o Tom sendo peludo e tendo essa cara de bravo. E o braço biônico dele, que a princípio não mudou muita coisa, só que eu botei essa corrente por quê? Eu acho que seria engraçado e legal se o braço biônico dele fosse um grappling hook. Tipo um braço projétil, tá ligado? Tipo o tal do Striker lá que eu falei sobre, só que com um alcance muito maior. E agora indo pra parte que eu sei que vocês estavam esperando. O Demônio de Tinta. Uma entidade vagava pelo vazio, esgueirando entre os tendões e neurônios da realidade. Era um lugar instável. Estar lá era questão de sobrevivência. Até que entre as frestas do vazio, a figura avista um homem desesperado. Ao lado tinha rascunhos de um personagem de desenho animado. Pelas sombras, ela vai manipulando as cordas daquele mundo inferior, manipulando deixando aquele estúdio e aos poucos se conectando mais e mais com aquele homem e suas criações. Um dia, Joey viu algo que parecia uma máquina em uma sala. Ele averigua aquilo, mas não parecia estar funcionando. Até que de repente uma poça de tinta sai da máquina. Essa poça cria a forma de uma figura demoníaca. Joey tenta escapar, mas as entradas já estavam fechadas. Então, a figura lentamente se aproxima dele e o toca. Um feixe toma conta de todo o estúdio, e todos que estavam lá desaparecem no ar, como se sequer já tivessem existido. Sua primeira aparição foi no capítulo 1, sendo aquela versão toda distorcida do Bendy que é bem icônica. Sua silhueta é bem esquelética e parece que ele não é muito natural. Parece que nada se encaixa nele. Não que o design dele seja ruim, muito pelo contrário, justamente por essa não naturalidade que ele tenha no corpo que deixa ele tão desconfortável e tão da hora. No Bendy and the Dark Revival ele teve um redesign. É explicado que ele evoluiu, que aquele demônio de tinta do Bendy the Ink Machine e o do Dark Revival são canônicos, então digamos que o Bendy evoluiu, que nem um Pokémon, algo do tipo. Tendo agora uma forma mais sólida, uma figura que agora realmente parece que todos os detalhes dele realmente se fazem parte mesmo dele. Sendo, digamos que uma forma mais orgânica, mais natural, não igual ao original, que como eu falei, ele é todo deformado e cheio de inaturalidades que seu corpo parece que tenta se adaptar. Que ambos têm escritas diferentes no design, sendo o do Bendy the Ink Machine indo para um lado mais, digamos que desconfortável ao olhar. Mesmo que ele seja o inimigo principal, ele não pareça algo ameaçador. Dá até, se você olhar por um bom tempo, dá pra sentir até um pouco de pena de pensar que ele esteja nessa forma toda grotesca e deformada 24 horas por dia. Mas no Dark Revival já é outra coisa. Aqui ele realmente parece um demônio. Ele realmente assume aquela forma capirotesca e demoníaca e seu corpo se molda em volta disso. Agora ele realmente parece uma ameaça. Pela história do jogo é válida, já que
o tal do Wilson, que é o antagonista principal do jogo. Pelo que ele conta, ele, entre aspas, derrotou o Demônio de Tinta. Então, digamos que dá pra... Se você pensa, o cara realmente derrotou tipo um monstro, tá ligado? E realmente, o Demônio de Tinta naquela versão era um monstro. Mas se fosse no Ink Machine, seria meio que uma covardia, já que é um covarde porque eu estaria dizendo que o Demônio de Tinta era fraco. Muito pelo contrário, o Demônio de Tinta é muito forte. Mas pela aparência, ele não parece um monstro, ele parece um cadáver pútrido que não tem como se defender. Coisa que no Dark Revival é o contrário. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Eu quis pegar ambas as abordagens. Eu fiquei tentando fazer um design que agrade ambas essas escritas. E como eu tentei, eu acho que eu fiz uns 6 ou 7 designs só pra ele. Se eu lembrar, eu vou mandar pro Zero pra ele botar essas imagens aqui no vídeo. Então, pra ver que realmente eu tava sofrendo pra fazer essa porra. Até que eu finalmente achei um design que me agrade, que é esse que está aí na tela. Parece que tá derretendo, cheio de espinhos assim, mas a forma dele ainda é uma forma forte e ameaçadora, que parece até um xenomorfo se você parar pra ver. Mesmo que na hora eu não tinha gostado tanto desse design, agora eu gosto bastante. Acho que esse aqui é o melhor, eu fico com esse. Botei essa, tipo um colar, não é exatamente um colar, mas essas coisas aí que palhaços usam, eu mantive no design do Ink Demon, Demônio de Tinta, tudo faz. Além de outras características do Band original, tipo as bolinhas que ficam na pontinha do chifre, no pé, os ossos do pé e das costelas, assim, tá ligado? Agora indo pro último, o Beast Bandy, ou como eu quero chamar aqui ele, o Ink Leviathan. No jogo original, ele aparece no final do capítulo 5, sendo o boss final do jogo. Onde ele é uma forma gigante do Band que é muito mais deformada, com braços enormes e pernas minúsculas. Ele se parece bastante com o Alien, o Xenomorfo e o Venom, tá ligado? Ele também aparece no Dark Revival, que também no finalzinho. Aonde o design dele é mais refinado, as pernas dele estão maiores, agora realmente estão funcionais. Que no jogo original elas só ficam tipo penduradas assim. Mas no Dark Revival ele anda tipo um gorila mesmo. A qual eu acho isso muito da hora. Inclusive ele parece estar bem maior no Dark Revival. No capítulo 5 ele parecia ter o quê? Uns 3 metros. No Dark Revival parece que ele tá com uns 15, 12 metros. Ele tá enorme mesmo. Ele realmente tá parecendo um demônio gigante. E eu quis dar essa abordagem pra este Beast Bandy, ou Ink Leviathan. Ink Leviathan é só um nome que eu quis dar pra ele, tipo, pra diferenciar, tá ligado? Que eu até fiz um design antigo pra ele, que era mais simples, onde ele teria, tipo, um brilho assim saindo da boca, mas eu acabei descartando ele e acabei refinando ele pra ele ter também essa boca no peito, que o Nightmare Freddy, essas coisas. Sinceramente, eu acho que ele é de longe o meu favorito. Eu realmente gostei muito do design dele. Também dessa boca que meio que abre a cabeça dele no meio, que, caso você não saiba, o conceito original do Band lá, bem antigo, lá pra demo de 2017, o Band seria literalmente o Band, tipo, um normalzinho, só que sem boca, e a boca dele é revelada com ele abrindo a cara no meio. Eu quis diferenciar essa coisa aí com o Beast Band, eu sinceramente achei que ele ficou bem da hora. E além disso, eu quis também dar uma bufada no tamanho dele. Eu acho que é isso. Creio que não tenha mais coisa pra falar aqui. Tem umas artes assim pra mostrar aqui no final do vídeo, que vou deixar passando aqui na tela. Inclusive, esqueci, eu não sei se eu falei isso, mas eu tô participando de um canal novo, que seria os Canárias Crônicos. Sim, Canárias Crônicos voltou e com força total. Que a gente é uns fudidos que gosta de jogar jogo e falar merda. Então, é isso. Eu fico por aqui e tchau.